Oi, gente, boa noite. Estamos iniciando mais um episódio do projeto O Filme da Sua Vida. Eu sou Erivelto Reis e hoje, no 25º episódio do projeto, eu vou conversar com a querida professora da UFRJ, minha mestra muito querida, muito respeitada, muito amada, Lucy Ruas. Lucy vai falar para a gente de alguns filmes importantes na sua vida, um pouco da sua trajetória, autores de sua predileção. Vamos falar um pouco da literatura portuguesa, naturalmente, e vai ser um prazer receber a professora Lucy. Vou mandar o convite para ela e nós vamos começar a conversar. Mandando o convite. Deixa eu dividir a tela. Boa noite. Boa noite, Irivelto. Boa noite. Querida professora, que honra, que privilégio. Quero começar saudando a sua presença, agradecendo, entre seus muitos compromissos, a senhora ter tirado um tempo para esse nosso encontro. É o 25º episódio do projeto O Filme da Sua Vida, e eu prometi a algumas pessoas que escreveram, quando souberam que a senhora estaria aqui hoje, então eu quero mandar um abraço para Paulinha Machado, para a professora Lucy Julião, para Elba Gaia, para todos os participantes do projeto até aqui, para as pessoas que têm nos assistido, para as que nos vão ver agora e as que nos verão no futuro. Então, muito obrigado pela sua presença. Abro espaço para suas considerações iniciais. Bom, eu não tenho senão que agradecer a você por essa oportunidade de falar um pouco de mim, que é coisa que eu normalmente não faço. Não é? Eu normalmente falo dos meus autores, falo dos romances, falo de poesia, mas eu não falo de mim. E é uma coisa que eu não estou acostumada a fazer, é uma experiência nova. Quem sabe eu me saio bem dessa, não é? A gente às vezes está em algumas dificuldades, quem sabe eu consigo me sair bem. De toda maneira, muito obrigada, Erivelto, por esse convite. É um prazer estar aqui com você. Eu jamais recusaria a um convite seu. Você é uma pessoa muito especial, você sabe disso, por sua história, por ter chegado até aqui da maneira como chegou. Então, é por essa admiração, entre outras coisas, que eu estou aqui hoje. Muito obrigado, professora. Me permita uma inconfidência, dizer para o público, né, do quanto eu sou grato pela maneira como a senhora me recebeu quando eu cheguei à Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2010. Tive o privilégio de ser seu aluno desde então. Fiz algumas disciplinas com a senhora no mestrado e no doutorado, e sempre a senhora me tratou, como aliás a todos os seus alunos e alunas, com muito respeito, com muita doçura, com muita verdade nas orientações. Então, eu aproveito esse espaço também para fazer esse agradecimento público, porque muitas vezes o seu profissionalismo, mas, sobretudo, a maneira afetuosa como a senhora me tratou, foram fundamentais para que eu permanecesse, para que eu continuasse. Então, reencontrar aqui a senhora hoje é um reencontro de uma pessoa por quem tenho muita admiração, a quem devo muito pelo afeto, pelo carinho, pelo profissionalismo, pelos ensinamentos que me proporcionou e pelo convívio sempre muito agradável, muito gentil, muito doce. Muito obrigado mesmo de coração. E aí tenho que colocar a senhora para Mas trabalhar. o que vamos trabalhar, vamos trabalhar. Vou fazer a pergunta que tem sido o mote das nossas conversas aqui no projeto, né? Vou fazer com todo o protocolo como ela tem sido feita. Professora Lucy Ruas, como é o filme da sua vida? Eu já disse a você, e estou repetindo agora, que esse é um tema ambíguo, não é? Porque a nossa vida é um filme, não é? A cada momento, a cada passagem do tempo, a gente vai construindo uma sequência de episódios, de cenas, que a gente vai arquivando. E esse arquivo de memória é como um filme, não é? Então, há esse sentido da nossa vida como um filme, e há o sentido do filme que impressionou a nossa vida. E eu confesso a você que eu tive uma dificuldade enorme para dizer qual era o filme.
porque havia vários. E eu acho que selecionei alguns, e eu costumo dizer que quando a gente seleciona alguns, a gente esquece e exclui outros. Mas não há outra alternativa, não há? E, em princípio, eu escolhi 4 filmes, depois eu lembrei de outros, enfim, e foram ficando um pouco para trás. Mas o primeiro filme de que eu me lembrei, afora aqueles que acompanharam a minha infância, não é? Os desenhos animados, as histórias de fadas, de que eu sempre gostei muito, o primeiro filme que realmente me impressionou, quando, e eu vi, eu assisti a muitos, não é? Houve uma época em que eu ia toda semana ao cinema, era apaixonada por cinema, depois essa paixão um pouco que foi refreada. Mas eu me lembro na adolescência de ter me deixado encantar pela Noviça Rebelde. Foi um filme premiadíssimo. Eu era uma adolescente, um pouco embalada pelo romantismo da história, que depois eu descobri que não era exatamente essa, não é? Não havia essa paixão hollywoodiana que se construiu em torno da freirinha, da noviça, que foi ser babá de 7 crianças, mas o que me impressionou naquele filme, o que me marca até hoje naquele filme, é a música. Não é à toa que o filme se chama The Sound of Music. Não é? O que me impressiona naquele filme é a música e o modo como ela é associada à imagem. As imagens iniciais que vão descendo as montanhas, não é? Ao mesmo tempo em que vão apresentando aquela voz que vai surgindo. Isso foi o que me causou mais espécie, e eu vou dizer por quê. Eu confesso que se eu não fosse professora, eu seria hoje uma musicista qualquer. Podia não ter fama, podia não ter a projeção. Se eu não fosse musicista, eu seria arquiteta, mas isso é uma outra história. Mas a música me acompanhou desde sempre. Eu era bem pequena quando eu fui selecionada para integrar o coral Orfeão da escola, escola primária ainda. E aquilo me encantou participar, cantar junto com os colegas, experimentar uma voz que eu tinha e que nem sabia que tinha. E essa história da música me acompanhou. Que me fez apaixonar pela música até hoje. Não é? Eu não sei se eu conheço teoria à altura do que eu deveria conhecer. Isso eu deixo para o Jorge Valentim. Quando eu tenho dúvida, eu pergunto a ele. Não é? Mas a música. Você sabe que na escola a gente estudava música, e estudava música de verdade a sério, solfejando, aprendendo a transposição de escalas, armaduras de clave, eu aprendi isso tudo. Hoje, muita coisa dessa ficou muito esquecida, eu já não lembro mais, mas a música, ela sempre me seduziu. Então, esse filme dizia respeito a um certo romantismo de adolescente, era uma história de amor e de guerra, não é? De dificuldade, de risco, de perigo. Eu achei aquilo o máximo. Nunca esqueci. De vez em quando eu ainda assisto outra vez para ver se ele ainda encanta. Já não é mais a mesma coisa, mas a busca continua. Aí eu coloquei um segundo filme, não é? Aí eu já era professora. E foi Ao Mestre com Carinho, porque era um filme construído a partir da dedicação de um professor negro a uma turma que não o soube receber. E o modo como ele vai construindo a relação com esses alunos, o modo como ele vai articulando essa relação que não é apenas uma relação de mestre e aluno, não é? De autoridade do mestre sobre o aluno, e do autoritarismo do mestre sobre o aluno, como ele vai construindo a disciplina e como ele vai seduzindo os alunos para a sua causa, ao ponto, ao ponto de, ao final, os alunos lhe prestarem uma homenagem. Ele é o mestre, não é? E é esse mestre que todos querem por perto,
porque não é só aquele que sabe. Um mestre não é exatamente aquele que sabe. Um mestre é aquele que é capaz, aliás, o Guimarães Rosa disse isso belamente, de aprender. E a gente está nesse exercício de aprendizagem todos os dias, não é? Eu muito que aprendo com os meus alunos. São lições diárias de vida, de dificuldade. Não é só a lição da leitura da literatura, são N outras coisas que vão se acumulando aí. Então, esse filme realmente me marcou. O terceiro que eu selecionei é um filme muito antigo, que eu assisti ainda em preto e branco, mas não assisti ao tempo em que ele veio à tela nos cinemas, porque eu era criança e não tinha idade para assistir, que foi Casablanca. Casablanca é um filme extraordinário, de que participam atores extraordinários num tempo de guerra. É um filme sobre o afeto, sobre os amores, sobre as despedidas, sobre as renúncias. Então foi um filme que me encantou muito pela situação que enfrentavam, né? E o último deles é um filme delicioso, que é O Diabo Veste Prada. Né? Ao tempo das marcas, a sedução das marcas, é a bolsa de marca, é a roupa de marca, é a revista que faz a propaganda das marcas. E são marcas celebérrimas, né? Para eu ser bem erudita, muito célebres. É Nova York, é o tráfego, é uma cidade que não para, enfim, é o desejo de sucesso. E aquilo sempre me marcou, porque eu sempre achei que a gente não está atrás do sucesso. Né? O humanismo não está no sucesso. O humanismo está na capacidade que a gente tem de trocar com o outro. Então, esse sucesso, esse desejo de galgar um posto cada vez mais alto e um filme estrelado por uma atriz extraordinária como é a Meryl Streep, uma Miranda magnífica que não descia do salto alto para coisa nenhuma e que nunca se rendeu a nada. Ela é a marca, não é, dessa mulher de sucesso no trabalho, na profissão, não é? Da projeção que ela alcança, mas infeliz. Porque não sabia se relacionar com a família e muito menos se relacionar com os outros. Ela olhava para todos de cima, até o dia em que ela descobriu que havia quem fosse capaz de enfrentá-la. E aí, ao final, ela ainda olha como quem diz, devia ter me ouvido, mas respeita, não é, aquilo que é a qualidade e o desejo do outro. E é aí que ela se humaniza. Eu acho um filme extraordinário, porque é diabólico, não é? O Diabo Veste Prada é diabólico, ela promove uma rebelião, uma revolução, mas acaba sendo vencida. Olha, a professora Vanessa está dizendo aqui, verdade. O professor Lúcio está dando boa noite. Alguém disse, saudando a senhora, que a senhora tem o dom de ensinar com afeto. Eu concordo, é verdade. As pessoas estão comentando aqui a sua participação, a sua fala. Muito obrigada. Então é isso, são esses os 4 filmes que eu marquei, mas haveria outros. Eu depois fui enumerando, é um sem número. Mas a senhora é constantemente associada, as pessoas mais próximas, os familiares, associam sempre a Noviça Rebelde ao seu gosto, ao seu interesse, né? Quando eu contei que você tinha me convidado, a primeira coisa que a minha filha me disse foi isso. Você não vai esquecer a Noviça Rebelde, que é uma marca registrada. Daqui a pouco eu começo a ficar com vergonha, porque é um filme tão doce, tão simples, não é? Mas com uma música extraordinária. Aliás, por falar em filme que tem uma música extraordinária, há um filme que me marcou muito na década de 80 e que se chama Retratos da Vida. São três narrativas do tempo da guerra também. Aliás, esses filmes da época da guerra, todos marcam muito pelo que há de dor, pelo que há de sofrimento, também é
também é pela trilha sonora. Uma trilha sonora extraordinária. Quer dizer, a música está muito ligada à minha vida. A música e a voz. Eu acho que a gente aprende muito pela voz. A voz do outro, não é? A tonalidade que ele empresta à voz, o modo como ele articula e utiliza a sua voz em seu favor, sim, mas, sobretudo, em favor do outro que escuta, não é? Eu ontem escrevi uma mensagem de homenagem à Dona Cleonice pelos 105 anos. E o que eu disse lá é que eu vou levar essa voz pela vida fora. Uma voz extraordinária que tem Dona Cléo. Eu já quase não a ouço, não é? Mas uma voz extraordinária. Um modo de usar a voz sem aquele tom de autoritarismo que tantas pessoas têm. E não é só isso, é o saber dizer. Não é? É o saber ler. E eu digo lá que eu quero levar a voz dela pela vida fora, quem sabe um dia eu aprendo a ler como ela. Não é? Então, Ela é essa maravilhosa, história né? é uma professora extraordinária, foi minha orientadora no mestrado, minha orientadora no doutorado, e eu guardo dela uma imagem para sempre de uma pessoa firme, segura nas lições que dá, mas suave. Ela é Sempre fantástica. fantástica. Enfim, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Agora, professora, eu tenho uma provocação para lhe fazer, mas eu vou fazer daqui a pouquinho, porque eu tenho uma versão de uma aula sua que foi contada por um ex-aluno e colega seu, que eu vou provocar a senhora daqui a pouquinho sobre isso. Mas eu queria que a senhora contasse para a gente como é que a senhora chega à literatura. A senhora falou que poderia ser arquiteta ou musicista. Como é que a senhora chega à literatura? Eu vou contar. Eu aprendi a ler muito cedo. Eu fui criada pelos meus tios. E o meu tio era um grande leitor. Ele não tinha uma formação escolar universitária, mas tinha uma boa formação. E ele era um grande leitor. Eu via sempre, ele chegava do trabalho e ia ler. E quando eu entrei para o jardim de infância, eu acompanhei a criação da biblioteca. E cada um tinha que levar um livro. Eu levei o livro que eu escolhi, era um conto de fadas, e, por coincidência, eu acho que nem foi tão coincidência assim, eu levei o livro para casa como empréstimo. E eu e a minha irmã nos encaraptávamos no colo dele para ouvir contar a história. E ele lia para nós. E não era só a história. Isso se foi multiplicando com o tempo. Eu tive professores muito ligados à literatura e uma família que não era de pessoas com grande cultura, de cultura formal, cultura escolar, eram as minhas tias-avós, e o meu tio era um tio-avô, portanto, gente com muito mais idade, mas tinha uma delas que trabalhava no departamento de ensino da Central do Brasil. E ela tinha toda a orientação de leitura que os professores que trabalhavam junto com ela levavam. Então, com 4 para 5 anos, eu me descobri lendo. E foi muito engraçado, sabe? Porque na escola não se admitia, pelo menos, que as crianças se alfabetizassem antes dos 7 anos. Eu tinha 4 para 5. Eu entrei e comecei a desenhar. Eu desenhei uma casa, que era o meu sonho, de casa de 2 andares, Deus me livre. Hoje eu quero longe essa ideia de uma casa de 2 andares, meu Deus. Não é? Mas na época era uma expectativa. E lá eu escrevi o nome de todos os cômodos. E o nome das pessoas que iam ocupar os cômodos. E eu me lembro perfeitamente bem que eu escrevi cozinha com o Z ao contrário. Era cozinha com o Z ao contrário. E eram 3 professoras na sala do Jardim de Infância, e eu fui um objeto de pesquisa, enfim, e de interrogação, parecia inquisição. Onde aprendeu a ler? Você tem um professor? Eu disse, eu não tenho ninguém. E aí chamaram a minha tia à escola, estão ensinando essa menina a ler antes da hora. Ela disse, ninguém ensinou nada.
Ensinou sim, porque você aprende a ler vendo ler. É a experiência direta do cotidiano. E eu me apaixonei pela leitura, sem saber que aquilo era literatura, não é? A gente... E tive professores que eram apaixonados por literatura. A gente tinha biblioteca de sala, cada um levava um livro, e eu fui, durante muito tempo, a presidente, a diretora dessa biblioteca. A gente tinha jornal de sala, cada um comentava o livro que tinha lido, e não tinha ficha de leitura, essa coisa horrorosa que passou a aparecer dentro dos livros, não é? Obrigando a que se lesse de uma determinada maneira. A gente era livre para ler. Eu me apaixonei pela leitura, entrei para o curso ginasial na época, sendo uma boa leitora, corria para a biblioteca quando o professor faltava e sempre buscava alguns livros que hoje eu nem leria de novo, mas outros que eu leria 1000 vezes, até chegar ao curso normal, quando eu tive a disciplina literatura. E aí eu descobri o que eu queria. Professora, eu queria ser. Eu gostava demais de alguns dos meus professores. Alguns se tornaram meus amigos até o momento em que vieram a falecer. E eu queria ser professora, era uma coisa que eu sempre quis ser. Mas eu não sabia se eu seria uma professora de matemática ou de... É sério. É mesmo? Sempre gostei muito de matemática. E era uma boa aluna de matemática. Por incrível que possa parecer, as Ah, pessoas sim. dizem que quem gosta de língua portuguesa detesta matemática. Não, eu não odiava matemática, muito ao contrário. Mas eu preferia a leitura. Aí eu descobri o que era literatura, mas não sabia o que era uma faculdade de letras. A gente não tinha. Eu tinha muita leitura, mas não tinha essa informação. Aí uma professora, por quem ela faleceu já há alguns poucos anos, e eu tenho até hoje um carinho muito especial por ela, que se chamava Atalá Marques Porto e Santos. A Atalá me ensinou que era uma faculdade de letras. E, curiosamente, um dia em que eu tinha ido à sala dela, pedi uma informação, quem é que estava conversando com ela, dizendo que tinha passado no concurso para professor do ensino médio? A professora Simone de Oliveira, que trabalhou conosco, era uma das primogênitas da dona Cleonice, junto com a Margarida Alves Ferreira. E ela virou-se para a Simone e disse assim: Simone, conta para ela o que é uma faculdade de letras. E eu não tive dúvida alguma. Naquela época, éramos todas da mesma série. Eu, Carmen Lúcia Tindó, todas estudávamos juntas. Carmen me conhece desde os 11 anos de idade, e desde os 11 anos de idade a gente nunca mais esqueceu uma da outra. Né? Temos uma série de histórias de natureza muito interessantes, sobretudo na época das perseguições políticas, enfim. Protegemos muita gente, escondemos gente dentro de casa, com o risco que a gente corria, mas a gente, na época, fez isso porque éramos amigos. E amigo protege amigo. E como sobre mim não pairava nenhuma dúvida, eu amparei algumas pessoas, principalmente uma. Até que meu telefone foi grampeado, porque eu ligava muito para a casa dela. Até que meu telefone... Mas isso é uma história que eu não quero contar, não, porque ela é muito dolorosa, enfim, e acabou com o exílio dessa minha amiga durante 8 anos. Eu acho muito engraçado como se diz: como? Não houve ditadura no Brasil? Sabe? Eu acho até engraçado, como se a gente não tivesse experimentado isso dentro da sala de aula. Né? No dia em que uma bota bateu na porta da minha sala, nós estávamos estudando com a professora Dirce Riedel, e eles entraram aos berros, né, com as botas, porque o que entrou primeiro foram as botas. Arrebentaram a porta, não queriam saber se a porta estava destrancada, meteram o pé. E perguntaram: o que está acontecendo aí? E eu me lembro, foi uma das aprendizagens muito raras da minha vida, foi exatamente essa: a tranquilidade com que a dona Dirce Riedel olhou para eles e disse assim: o que está acontecendo? O que pode acontecer
universidade, onde há um professor, que sou eu, e alunos assistindo a aula, uma aula de literatura brasileira. E o que está sendo lido? Um poema de Carlos Drummond de Andrade. E eu vou revistar. E ela disse, os senhores podem revistar, mas lembrem-se que só há moças. E aí virou-se para nós com uma tranquilidade impressionante, põe um material sobre a mesa. E nós pusemos o material sobre a mesa, todo o material. E o material que a gente tinha era um caderno e a obra do Drummond, que ficou ali em cima, olhando para nós. Olharam, olharam, olharam e acabaram indo embora. Então, é uma experiência também de professor que eu guardo para a minha vida, não é? E eu me formei. Na época, eu era professora primária e dividia o tempo entre a escola e a universidade. Nessa época, eu era da UEG, eu não fiz a minha graduação na UFRJ e me decidi. Mas é muito engraçado que, apesar de gostar de literatura, eu entrei para a faculdade querendo ser professora de língua portuguesa. Claro que o rumo mudou, mas eu fui professora de língua portuguesa durante 25 anos no município. Fui, não é? Ao mesmo tempo em que trabalhava com literatura na universidade. Mas a minha escolha caiu sobre a literatura e eu não tive alternativa. Se eu tivesse que escolher de novo, eu escolheria de novo. Mas a literatura portuguesa é um pouco que me calhou. Não é que eu a tivesse escolhido, a minha ideia era a literatura brasileira. Aliás, eu nunca deixei a literatura brasileira de lado. E um dia, num pré-vestibular, um professor me chamou, tinha sido meu professor, se você não quer dar aula de literatura, divide comigo, eu estou muito cansado, eu fico com a literatura brasileira e você com a portuguesa. Eu virei para ele assim, mas espera aí, o que eu sei de portuguesa para ensinar num pré-vestibular? E lá fui eu dar aula de literatura portuguesa. Antes de entrar para a UFRJ, eu dei aula na Gama Filho. Aliás, eu dei aula na Gama Filho muitos anos, não é? E tenho, em relação à universidade, um carinho muito especial pelo acolhimento que eu sempre tive lá, enfim, e não me conformo com o que fizeram com a universidade. Bom, mas essa também é uma história de que eu não queria falar. E um dia estou eu em casa, recebo um telefonema para substituir uma professora que tinha ido fazer mestrado, mas eu ia dar aula de expressão oral e escrita. Eu disse, tudo bem. Primeiro eu tive muito medo. Imagina eu dando aula numa universidade. Quem sou eu? E fui. Quando terminou o primeiro semestre, eu fui perguntar a ele, o contrato termina aqui, ela vai voltar? Não, e eu tenho um convite para fazer. Eu quero que você dê aula de literatura portuguesa. Mas outra vez? Já fui no pré-vestibular e agora... E aí não teve mais jeito, não é? Aí eu entrei e nunca mais saí. E não me arrependo da escolha, não. Não me arrependo, porque eu acho que a gente pode travar um diálogo bastante construtivo, uma ponte entre essas literaturas. E hoje eu penso que se a literatura portuguesa quiser sobreviver no ambiente escolar brasileiro, ela vai ter que se unir e formar esse tripé, que é o da formação do povo brasileiro. A literatura brasileira, a literatura portuguesa e as literaturas africanas de língua portuguesa. Só assim eu acho que a gente tem chance, não é, de realmente ocupar um papel significativo na educação de base, por exemplo. Não é? Então, Sensacional essa história. A minha história é essa. Sensacional. Eu, em alguns momentos, confesso, fiquei surpreso. Então, dei aula de língua portuguesa. Eu fiquei surpreso porque, claro que a capacidade que a senhora tem, tranquilamente, mas eu jamais imaginei como seu aluno, ou imaginaria, né, tendo as aulas maravilhosas que tive com a senhora, não é uma outra disciplina que não literatura portuguesa. Pois é. A senhora hoje, eu confesso é a a você que própria hoje não dá literatura mais, não. portuguesa.
Hoje eu não daria mais aula de língua portuguesa, não. Eu vi que a Violeta está por aqui e não, eu não sei mais nada. Imagina se eu vou aprender todas as variantes. Imagina se eu vou aprender essas coisas. Eu não sei mais isso, não. Não é? Hoje eu teria que assistir a aula com a Violeta. Pois é. Olha só, a Flávia Ruas, ouvindo o seu Minha relato, filha? deu os parabéns aqui, mandou beijos, coraçõezinhos subindo na tela. A Elba está dizendo, somos escolhidos, querida professora, maravilhosa essa minha amiga. Eu estou surpreso por várias razões. Primeiro, a senhora foi aluna de grandes mestres da nossa literatura, como a professora Cleonice, a professora Dias, inclusive, que tem um espaço de cultura hoje na cidade do Rio de Janeiro, que promove cursos, enfim, é um espaço incrível. Eu ainda tenho livros da professora Dias separados por tema, que ela organizava aquelas antologias. Né? Machado de Assis e Guimarães Rosa. Era fantástico, são livros fantásticos, são livros de referência. Mas assim, essa história da força ditatorial metendo o pé na porta e a professora ter essa tranquilidade, esse sangue frio de proteger-se e proteger as suas alunas, é uma coisa que, como a senhora colocou, às vezes as pessoas que não conhecem a história tendem a minimizar ou a naturalizar certos comportamentos violentos e inaceitáveis contra a universidade pública. Então, esse seu depoimento é incrível, é fantástico. Não, eu acho que a universidade pública, antes de qualquer outra coisa, tem que ser muito respeitada, porque ela funciona contra tudo. Contra a verba que não tem, contra o incentivo que não tem, contra tudo aquilo que ela não recebe. Não é? Então, ela tem que ser muito respeitada. Eu acho que a educação, antes de qualquer outra coisa, tem que ser pública e que essa educação pública de nível superior tem que receber o respeito e o apoio que merece receber. Não é? E que nem sempre é respeitada. Isso é uma posição minha, eu não abro mão dela. A senhora faz uma carreira enfrentando muitos desafios, não na sua formação e na sua atuação como professora, desde muito nova, e sempre com muita coragem, muito aguerrida e com muita qualidade. Mas eu sei que tem autores da sua predileção. Tem. E Virgílio Ferreira é um deles. Fala um pouquinho desses autores da sua predileção. Posso falar? O primeiro autor e na época eu não sabia nada disso, que me seduziu foi Monteiro Lobato. É um caso à parte, eu não vou entrar nessas discussões de racismo, eu não vou entrar nessas discussões de eugenia, que a gente sabe que existiam, mas o primeiro autor com que eu realmente tive contato e aprendi o que era ler literatura foi Monteiro Lobato. Eu recebi, de 8 para 9 anos, a coleção infantil, os 17 livros publicados pela Brasiliense, e li todos. E todos, hoje eu reconheço que há algumas expressões, há determinados comportamentos duvidosos, não é? E que refletem, sim, uma atitude de racismo. Mas eu também entendo que é preciso discutir e não eliminar. Eu ouvi alguém dizer há uns meses atrás que Lobato já deu. E eu perguntei, já deu o quê? Tudo o que tinha que dar, não, senhora. Já deu e você leu o quê? Porque é preciso ler até para não gostar. Eu não gosto de certos autores, e esse foi o primeiro. Depois foi a vez do encantamento pelo Manuel Bandeira e pela Cecília Meirelles. Sabe, eu passei parte da minha adolescência apaixonada pelo Manuel Bandeira, e porque eu cheguei a ter a oportunidade, como aluna de curso ginasial, entrevistar com uma colega o Manuel Bandeira. Nossa! Eu amo Manuel Bandeira. E no início nos recebeu muito ressabiado, porque ele achava que aluno era muito chato, que só ia perguntar coisa chata, não é? E que aluno... Enfim, mas nos recebeu muito bem, e foi uma entrevista ótima,
sabe? Foi, naquela época, o único escritor com que com que eu tive realmente contato. Depois foi a vez do Drummond. E juntou essa tríade que nunca mais me abandonou. Depois foi Jorge Amado, que eu acho que merece ser lido. Não é? E nós esquecemos essas figuras tão importantes da nossa literatura. Eu hoje dava aula na pós-graduação junto com a Mônica Figueiredo. E a Mônica dizia, por que nós não falamos do realismo mágico que a literatura latino-americana também conseguiu explorar. Nós temos um autor, e ele é esquecido, e era o José J. Veiga. Foi outro que eu somei às minhas paixões, mas isso ainda não era uma paixão universitária. Eu conhecia, eu gostava, eu comecei a ler Camões, e Camões me apaixonou, e essa história de Camões é muito engraçada, né? Porque ela está me assistindo e eu vou contar essa história. Um dia, quando eu me mudei para esse apartamento onde eu moro, a minha filha subiu com um caderno de lembranças de uma colega dela. A colega se chama Cíntia, e ela veio me mostrar o livro com uma admiração enorme, porque a Cíntia escrevia muito bem e fazia poesia muito bem. A minha surpresa é que, quando eu abri a página do caderno, lá estava: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói. Não, eu disse, foi a Cíntia que escreveu? Foi, mãe, como ela escreve bem. A Cíntia é maravilhosa. A Cíntia era uma maravilha. E eu aí mostrei a ela a obra de Camões, e ela ficou muito surpresa. E eu disse na época, ela deve lembrar, que a atualidade do poeta é exatamente essa: a vontade que a gente tem de se apropriar daquilo que ele escreveu. Então, Camões veio, mas não veio com os Lusíadas, veio com os sonetos. Até que eu entrei para a universidade. E aí, logo no primeiro ano, me apresentaram este cidadão de nome Virgílio Ferreira. Eu não tinha lido nada de Virgílio Ferreira até então, acho que nem sabia da existência de Virgílio Ferreira, e muito menos sabia da existência de neorrealismo, que eu fui descobrir ali. E o livro que me foi apresentado foi um dos grandes encantamentos da minha vida de aluna, que foi Aparição. Aparição é um livro de 1959. Existe uma edição brasileira que a gente encontra, se eu não me engano, na estante virtual, que era Bertrand Brasil, se eu não me engano, que publicou, e depois nunca mais se publicou nenhum outro livro do Virgílio Ferreira, a não ser o Para Sempre, que é um romance de 1982, e agora a editora Moinhos, de Belo Horizonte, editou Manhã Submersa, o que é uma grata surpresa. Eu não sei como é que o Natan da Moinhos chegou até Virgílio Ferreira e chegou a Manhã Submersa. Mas o importante disso tudo é que ele publicou. O livro está publicado no Brasil, numa edição recentíssima. Eu não vi ainda, estou fazendo propaganda do livro e nem chegou às minhas mãos. Eu vou dizer isso ao Natan para ele me mandar o livro. Não é? Merece, claro que merece. E aí veio mas foi uma paixão que ficou recolhida durante muito tempo. Veio junto com ele Manuel da Fonseca e Seara de Vento. E aí eu tenho uma história também muito engraçada, porque esses livros a gente não tinha acesso a eles. Eram todos importados, era um privilégio quem podia ter um livro desse nas mãos. Mas nós tínhamos um colega que tinha um livro. Como é que nós líamos Seara de Vento? Em reuniões, todos os sábados e domingos, numa verdadeira roda de leitura. Foi assim que eu li Seara de Vento. E só muito mais tarde é que eu consegui ter acesso ao livro. E depois veio a Agostina Bessa Luiz. E eu li 2 romances dela, O Manto e a Sibila. A Sibila é um romance extraordinário. Não é esse romance para a gente ler como quem lê romance de jornaleiro. Não é? É um romance difícil, é um romance que exige muita atenção por conta da própria proposta que ele oferece. Eu comecei a minha universidade
Com esses livros, a literatura portuguesa era dada em 2 anos, depois foi a vez do Fernando Pessoa, que eu já conhecia do curso normal, que já tinha lido alguns poemas, mas não tinha um conhecimento da literatura portuguesa como eu adquiri depois. A minha paixão de aluna de ensino médio era essa de Queiroz. Nunca diminuiu. Mas vieram outros, não é? E veio o Virgílio Ferreira, e veio o Manuel da Fonseca. E quando eu comecei a dar aula na universidade, e houve um ciclo de palestras, a primeira palestra que eu dei na minha vida de professor universitário foi sobre aparição. Incrível. Professora, a Priscila está dizendo que a senhora foi uma das melhores professoras que ela teve na Universidade Gama Filho. Bondade As dela. pessoas estão mandando coraçãozinho aqui para a senhora. A senhora está desfilando aí alguns dos autores da sua predileção, alguns de literatura portuguesa. Lilian está dizendo, saudades da minha orientadora querida. Olha Mas quanta a gente. eu vejo no Facebook. Agora, a senhora foi citada recentemente aqui no projeto pelo professor da Universidade Federal de São Carlos, Jorge Vicente Valentim, que contou uma história que a senhora deu uma aula inteira sobre Lusíadas, citando Lusíadas de cabo a rabo, sem ler em lugar nenhum, sem tirar cola de nenhuma ficha, de nenhuma anotação, citou Lusíadas de cabeça. Eu quero ouvir a sua versão, mas eu quero adiantar uma coisa. Eu já vi a senhora dando aula de Virgílio Ferreira, citando duas obras de Virgílio, Aparição e Rápida à Sombra, parágrafos inteiros de cabeça que a senhora mencionou e analisou para a minha turma. Inclusive, eu cheguei a escrever um pequeno artigo sobre Rápida à Sombra. Então, eu já vi a senhora citar de cabeça, com muita propriedade, um grande autor. Agora, Lusíadas tinha sido para mim uma novidade. Conta essa história, a sua versão da história da aula dos Lusíadas. É muito engraçado. E um beijo para o professor Jorge, né, que é um querido. Jorge Valentim e Hipérbole caminham juntos. Né? Os dois caminham juntos. Não é preciso dizer do carinho enorme que eu tenho pelo Jorge Valentim. Foi o meu primeiro orientando. Né? Eu o conheci aluno de graduação. Ele me esperou completar o tempo para dar aula no mestrado, para então ele poder ser meu orientando. E tudo que vem dele é sempre uma grata surpresa. A história não é exatamente assim. É exagero do Jorge. Mas ele tem razão. Eu dava aula numa daquelas salas de degraus, não é? Da Faculdade de Letras. E era uma aula de literatura portuguesa 5, Camões e Fernando Pessoa. E era o tempo de dar aula sobre o canto quarto, não, o canto quinto, e o Velho do Restelo. E naquele dia, por um acaso, eu esqueci de levar meu livro. O livro ficou em casa. Então, só tinha eu e a turma, mais nada. Não havia um intermediário. O livro não estava lá. E, então, eu perguntei se algum aluno tinha um livro para me emprestar. E ninguém se mexeu. Ninguém. Isso é verdade. Ninguém se mexeu como quem dissesse assim, agora que eu quero ver. Uhum. Não provoca. Porque se provocar, mesmo que em silêncio, eu vou responder. E aí eu não apenas esquematizei o canto quinto dos Lusíadas, como cheguei ao Velho do Restelo, dizendo alguns versos que eu sabia de cor. O esquema eu sabia todo, mas alguns versos eu sabia de cor. Acho que umas 2 ou 3 estrofes eu lá sabia de cor, sim. Mas também, olha só, eu dava aula disso desde 1975. Se ao final da década de 80 eu não soubesse um verso dos Lusíadas, me devolvesse para a universidade. Não é? Mas eu sabia, então não é nenhuma surpresa, nenhum fenômeno. Em primeiro lugar, eu gostava. Em segundo lugar, eu gostava. Em terceiro lugar, eu tinha uma imensa admiração por Camões. Então, conhecer os versos de
uma de um esperto peito, como era o do Velho do Restelo, não era nada demais. E eu dei a minha aula, fui ao quadro, mostrei o esquema do canto quinto e li Velho do Restelo. Pronto, não é? Aí alguns alunos foram dando contribuição, um quis me emprestar o livro, eu disse que não precisava. Isso é verdade. Agora, que eu sabia de cor o episódio do Velho do Restelo, isso fica por conta do carinho que o Jorge Valentim tem por mim. Não, eu não sei os Lusíadas de cor, imagina. Não é? E a gente sabe alguns versos de tanto repetir e de tão importantes que eles são. E outros que vão ficando com essa memória de leitura que na hora em que a gente precisa vem à tona. Mas hipérbole é só É, com Jorge Valentim. É, eu mas a história não é acreditei, mentira, ela é verdadeira. Só que tem um exagerozinho ali. eu acreditei na história e nem considerei qualquer possibilidade de hipérbole, porque eu já vi, inclusive, a senhora fazendo paralelos entre literatura brasileira, literatura portuguesa, citando teóricos e assim, de cabeça, incrivelmente. Então, ter uma aula com a senhora é uma experiência de vida, não é só uma experiência didática, é uma experiência de vida, porque a senhora vai fazendo as inferências, as conjecturas entre as obras e os autores, é fantástico, é para aplaudir de pé, e se não fosse a universidade pública, era para pagar ingresso como uma apresentação. É um Ixi, espetáculo. que é isso, Aí, filho? aí a senhora vai Que ter é que é isso? hipérbole também, mas não é. É sim, é sim. Vocês são absolutamente hiperbólicos. Mas Ah, está mas aqui é uma maravilha. uma observação do Gustavo Melo, dizendo que o Jorge sempre conta essa história. E é verdade. Ele já contou não sei quantas vezes. E como anda na moda dizer que uma mentira, tantas vezes quantas, não é, ela seja contada, quanto mais vezes ela for contada, mais ela se aproxima da verdade. Quem sabe tem razão, mas mentira não se transforma em verdade, não. Exagero é verdadeiro, mas mentira não é, não. E, enfim, eu gosto mesmo, enfim, eu gosto de ler e quando leio as coisas ficam, mas falei do Virgílio Ferreira, mas há outros, eu gosto imensamente de um escritor que nos deixou em 1998, chamado José Cardoso Pires. Ele me comove sempre que eu leio, não só pela experiência de vida, experiência de cidadão português, não é? O Cardoso Pires é sempre uma lembrança comovida. E agora mesmo a gente acabou de celebrar, não é, num evento promovido pelas três universidades, a UF, a UERJ e a UFRJ, coordenado pela Ida Alves e pela Mônica Fagundes, pela Andréia Castro da UERJ, enfim, um, um colóquio de homenagem ao Carlos de Oliveira, que é outro autor por quem eu tenho um imenso respeito. Eu já nem falo de Fernando Pessoa, porque é uma evidência, não é? Não há o que dizer, mas há autores que eu acho que precisam ser relembrados. Eles ficam esquecidos. O próprio Carlos de Oliveira anda esquecido nesse universo nesse espaço da universidade. Lê-se bem a poesia, mas a narrativa do Carlos de Oliveira fica esquecida. Como ficam esquecidos os escritores da literatura brasileira que eu gostaria de ver relidos, como Jorge de Lima, não é? Como a própria Lígia Fagundes Telles. Eu não vejo a Lígia nos nossos programas. Eu gostaria de vê-la ali. A gente vê Clarice, mas Clarice é outra evidência, não é? A gente vê Clarice, a gente vê Cabral, a gente vê Drummond. O próprio Bandeira não é uma presença constante, que eu saiba. É verdade. Eu saiba. Eu, eu tive, eu tive a oportunidade de estudar o Manuel Bandeira e João Cabral com o professor Sérgio Gesteira, numa disciplina Sim, optativa que fiz. Mas eu concordo que há alguns autores que acabam sendo incontornáveis e outros que
por várias razões, a academia vai contornando, enfim. Pois é um pouco a questão do cânone, né? E todo cânone é, a meu ver, discutível. A gente mesmo privilegia alguns em detrimento de outros, não é? Eu fui descobrir, lendo Virgílio Ferreira e, sobretudo, lendo o primeiro que me lembrou, que me apontou para essa direção, foi Eduardo Lourenço, redescobrir Raul Brandão, um grande escritor do fim do século e um dos responsáveis, se não for o primeiro grande responsável pela narrativa moderna portuguesa, quando ele escreve Humus em 1917. Humus é um romance cujo enredo não se constrói, não é? É um romance fragmentado, absolutamente fragmentado, discutindo a questão do homem, do pobre, do miserável, das relações de trabalho, da exploração, as questões de ser e dizer ser eu, questão de Deus. Tudo isso o Raul Brandão põe em discussão numa obra atravessada por um grito de angústia. E o Raul Brandão estava absolutamente esquecido. Eu fui uma das pessoas que trouxe de volta o Raul Brandão, como escrita fina e secular, como escrita já caminhando para o modernismo, modernista mesmo, porque o Humus é um romance moderno. Não guarda mais a estrutura do romance tradicional, embora eu goste muito de ver um narrador apresentando a sua narrativa e que o Saramago é realmente um expert. Também é outra das minhas paixões. Mas é engraçado, não é? Eu sempre, eu sou uma leitora do Saramago, mas o Saramago não foi uma escolha minha, nem de dissertação, nem de tese. E você vê, eu citei o Cardoso Pires, eu citei o Carlos de Oliveira, eu citei os brasileiros, e agora o Saramago me vem. Por desimportância, não. De maneira alguma. É um grande escritor de que eu gosto demais, demais, mas ele não é aquele que está lá na principal cena. Venham essa de Queiroz, sem dúvida alguma. E na mesma época vem um Raul Brandão, porque o Raul Brandão, um pouco mais novo que o Essa de Queiroz, vai viver até 1930. Mas também o Essa morre muito cedo, aos 55 anos. Eu estou ouvindo a senhora citando esses autores e falando de experiências e da estrutura e os enredos, e me ocorre uma lembrança. Eu tive aula com a senhora em 3 disciplinas, na especialização, no mestrado e no doutorado, e algumas dessas aulas foram na Cátedra Jorge de Sena. E mais de uma vez eu tive a experiência de acompanhar, chegava ali um pouco antes para começar a aula, a senhora estava atendendo orientação. Mais de uma vez eu tive a oportunidade de acompanhar a senhora resgatando autores não tão em evidência com seus orientandos, para escrever um artigo, para propor um trabalho de iniciação científica. E aí você é hiperbólico de novo, mas a culpa é sua. Porque a senhora dizia assim, vai na estante não sei qual, lá não sei onde está o tal livro. E a pessoa ia na Cátedra Jorge de Sena, na estante tal que a senhora dizia, na fileira não sei qual, e o livro estava lá. Então, assim, eu vi isso acontecer várias vezes e com autores não tão badalados, para usar uma palavra um pouco mais popular. A senhora tem esse cuidado no seu fazer acadêmico, não é, como ensaísta, como orientadora, de manter os autores e autoras em evidência na literatura portuguesa. Eu queria que a senhora comentasse um pouco do seu trabalho na Cátedra Jorge de Sena. Meu trabalho na Cátedra Jorge de Sena está se encerrando, não é? Ele começou ainda com uma atividade bastante febril, mas aos poucos nós tínhamos bolsas de doutorado, bolsas de mestrado, bolsas de iniciação científica, e a Fundação Calouste Gulbenkian foi aos poucos, isso começou com a crise, e aos poucos ela foi encerrando, não é, essa oferta de bolsas e privilegiou o Real Gabinete Português de Leitura. Eu acho até que está certo. Mas na cátedra eu nunca trabalhei sozinha, não é? Alguns de nós sempre ficaram lá acompanhando os alunos e indicando livros e procurando nas estantes, porque a cátedra foi um lugar sempre
de acolhimento dos alunos de graduação e os da pós-graduação. Mas sempre encontraram lá aquilo que eles iam procurar. Mas eu acho que há determinados autores privilegiados, não só pelo cânone, mas também pelo próprio espaço universitário, que acabam deixando os outros na sombra. E eu quis trazer, nessa época, do final do século, não é? O Raul Brandão, o Fialho de Almeida, o Antônio Patrício, foram autores com que praticamente ninguém trabalhava. Dessas meio esquecidas, que hoje, por conta de Maria Lúcia da Alfarra, tem uma evidência muito maior, eu só não trouxe a Flor Bela. É engraçado. Não sei se era por conta da minha preferência sempre pelo estudo da narrativa, não porque eu não gosto de poesia. Tire-se isso, não é, da ideia, porque não faz parte. Mas eu sempre privilegiei o estudo da narrativa. E a minha ideia foi sempre trazer esses autores que as pessoas às vezes esquecem. Por exemplo, eu já apresentei trabalhos sobre um poeta que eu nunca vi estudado na universidade, que é o Antônio Gediano. Fica lá a roda de um certo número de poetas, e o Antônio Gedião fica para trás. Por exemplo, um poeta que eu já descobri um pouco tardiamente foi o Jorge Vicena. É muito interessante isso, porque eu não sei a razão pela qual o Jorge Vicena não entrava exatamente, não é? Ah, sim, como esquecer a Ruiva do Fialho. Claro, não dá para esquecer. É uma grande novela, não é, do Fialho de Almeida. E uma novela que transita, não é, entre certos aspectos de um naturalismo radical, mas, por outro lado, ela aponta por um certo olhar para a pobreza, a miséria, que já vai se anunciando no final do século e que o Raul Brandão trabalhou tão bem os pobres. Hoje mesmo, na aula da pós-graduação, a Mônica me falou de uma escritora jovem, Jamília, uma jovem escritora negra, portuguesa, não sei se ela é nascida em Portugal. E eu vou procurar o livro, porque eu não o li, em que ela tem por epígrafe um trecho dos pobres do Raul Brandão. É isso que nos traz ao encontro da literatura. Não é isso que faz da literatura essa biblioteca que a gente vai encontrar não só nos autores da nossa preferência, mas dentro dos textos dos autores, as suas experiências de leitura. Isso é muito interessante. Por exemplo, um outro que precisa ser resgatado é o Augusto Abelaira. Ângela Beatriz sempre privilegiou, mas agora está lá encantada com outros autores, e eu não tenho visto o Abelaira. O Abelaira precisa de uma reabilitação nessa nossa universidade. É um escritor Eu vi com extraordinário. ela, quando fui aluno dela, na turma dela, nós lemos Augusto Abelaira. Qual? Qual livro? Bolor. Lembra? Ah, o Bolor? Bolor. Bolor já é uma tradição, mas ela mesma estudou outros livros do Abelaira, e eu acho que era hora de trazê-lo de volta, né? E o Abelaira também foi um aluno, um leitor do Raul Brandão. Aliás, eu queria saber quem não foi. O Virgílio Ferreira diz isso claramente em textos ensaísticos sobre o Raul Brandão. O Abelaira cita em epígrafe um trecho do primeiro volume das Memórias do Raul Brandão. Essa moça de Jamília vai trazer os pobres do Raul Brandão. E o Otávio Rios, que hoje está lá na Universidade do Estado do Amazonas, fez uma tese sobre o Raul Brandão. Quer dizer, foi um orientando muito querido também, que foi lá buscar o Raul Brandão. E a Lilian, que está falando da Ruiva, também estudou o Fialho. Não é? Fez o mestrado dela sobre o Fialho de Almeida. E essa é uma coisa que me satisfaz muito, porque dá vida à literatura. A literatura só tem vida quando a gente lê. Não é? Um livro numa estante, sozinho, não é nada.
É Ele só verdade. é quando a gente abre e lê. Professora, a gente está chegando ao final Tá. da nossa conversa, mas eu tenho duas questões ainda para propor à senhora. A primeira delas, a senhora falou que de vez em quando volta a Noviça Rebelde, enfim, reassiste, enfim. E eu fiquei pensando o seguinte: às vezes, quando a gente está em casa, seja no antigo videocassete, no aparelho de DVD, e agora modernamente nesses streamings, né, que você Uhum. avança, retrocede, fiquei pensando nisso. Teria no filme da sua vida algum momento, alguma passagem em que, se a senhora pudesse voltar para rever, que momento seria esse? Ou para viver novamente, que momento seria? Se a sua vida fosse um filme desses do streaming ou num DVD. Ah, não, vou voltar essa cena de novo que eu quero ver mais detalhadamente. Me marcou, me emocionou. Que Do momento da sua filme. vida a senhora Do gostaria de filme ou da voltar? minha vida? Da sua vida, da sua trajetória. Caramba, é difícil, porque há vários, não é? Eu não sei, mas eu gostaria de voltar ao tempo em que eu era aluna, sabia? Você fala da minha vida profissional e eu me lembro de episódios muito bons da minha vida de aluna. Como universitária, sim, como professora também, né? Eu tenho algumas cenas a que eu voltaria, sabe? Como a defesa de tese de alguns alunos, a apresentação de trabalhos. Você sabe que há uma outra vertente de que eu não falei nessa minha vida de professor universitário, que é a literatura infantil. Eu me dediquei a ela desde 1979, exatamente quando os meus filhos se alfabetizaram, quando a minha filha mais velha se alfabetizou. Eu queria ver o que eu ia dar a ela para ler. Não é? Era um boom da literatura infantil e eu queria entrar em contato com essa literatura. E há uma cena que eu gostaria de voltar exatamente disso. Eu entrei na Livraria Malas Artes, que fica no shopping da Gávea, que era, na época, acho eu, a única livraria especializada em literatura infantil e juvenil. E comecei a pedir os livros. Naquela época, a dona da Malas Artes era Ana Maria Machado. E eu entrei porque eu queria ver os livros. Olhe de Vento. Eu comecei a me empolgar, e comecei a pegar livro, e comecei a perguntar, tanto que a moça que gerenciava a livraria ligou para a Ana Maria e perguntou se podia fechar a livraria para me atender. E a Ana disse que sim. Então, eu fechei a livraria. É uma coisa de que eu gosto sempre de me lembrar, porque eu saí dali com umas 2 ou 3 bolsas de livro e endividada até a alma, porque eu comprei tudo que eu podia e tudo aquilo que eu não podia. Nossa, E foi uma grata surpresa esse encontro com uma literatura que eu não imaginava que tivesse gente do calibre, da qualidade de uma Lígia Bojunga, de um Bartolomeu Campos de Queiroz, de uma Ruth Rocha, com esse lado mais bem-humorado, é? De uma Silvia Ortoff, mais bem-humorada ainda, da própria Ana Maria Machado. Foi uma surpresa, eu não conhecia a dimensão que alcançava naquela época a literatura infantil, e essa é uma cena de que eu sempre me lembro. Eu, Lucy, fechando a livraria Malas Artes, porque eu queria ler os livros. E passei uma tarde ali dentro. E a livraria fechada. Mas também para quê? Eu já tinha comprado tudo, para que ela precisava ficar aberta se eu já tinha comprado tudo aquilo que me interessava, né? é uma Enfim, cena de filme. isso é uma cena de filme de comédia pastelão, né? Porque a gente fecha a porta e senta com os livros todos e impede as pessoas de entrarem e botam lá o aviso de fechado. Caramba! É, foi um, foi uma, foi uma experiência muito boa. Fora outras experiências, surpresas que eu tive com alunos, né? Boas recordações, sim. A minha formatura, que foi a minha formatura da universidade, eu tive. Eu acho que a minha vida é marcada por umas coisas engraçadas. Né? Todo mundo tem um paraninfo. A minha turma teve 2, porque nós quisemos homenagear
dois professores extraordinários. Um da língua portuguesa, que foi o professor Amaro Ventura Nunes, hoje falecido, um grande professor, e outra que foi a professora Dirce Riedel. E a nossa formatura foi num tempo muito ruim. Eu me formei em 1970, quando já o AI-5 já estava promulgado, quando a gente não podia falar tudo o que queria, e havia particularmente um decreto, o 477, que tratava do comportamento dos intelectuais, enfim, de todos aqueles que lidavam com a literatura, com as ciências sociais, enfim, com a ciência política, que assim, esse pessoal, então, sofreu, não é, tanto quanto puderam fazer sofrer, e um colega meu fez um discurso muito emocionado contra o decreto 477, em plena vigência. Incrível. Do decreto. Ninguém foi preso. Também não acho que não havia ninguém ali que nos quisesse. Não é? Foi um belíssimo discurso. Eu guardo isso com muita emoção. Não porque eu tinha colado grau, ou não só porque eu estava colando grau, mas também porque foi uma turma que reagiu à violência que a gente não podia admitir. Não podia. Excelente, incrível, um A gente não ato. podia admitir. Foi um ato de coragem e a minha formatura teve várias cenas, algumas eu não posso contar, mas porque elas implicam outras pessoas e eu não posso implicar essas pessoas. Mas a nossa formatura foi, inclusive, um ato de rebeldia. A gente não queria vestir beca, então a gente fez beca de tecido comum, tinha beca de todo jeito, nos obrigaram a Gente, vestir beca, então nós não vamos pagar beca nenhuma. Então foi uma formatura muito corajosa, sabe? Num tempo muito difícil, e a gente é hoje o que é, creio eu, porque nos formaram assim. Eu tenho muita gratidão por todos esses professores que me levaram até a literatura. Não é? Eu acho que eles merecem o meu respeito. Alguns ainda estão vivos, já muito velhinhos. Dona Cléo é um exemplo disso. Não é? E eu tenho muito, muito respeito por essas pessoas. Porque toda. Ah, eu esqueci de falar que se eu aprendi latim é porque eu tive um professor extraordinário chamado Junito Brandão. Então, nós nossa, fomos privilegiados, sabe? Eu não tenho queixa nem da minha formação, nem da minha história de aluno, e muito menos da minha história de professor. Eu sempre fui muito bem, muito bem recebida, e acho que sempre procurei tratar os meus alunos com igualdade, sem destacar esse ou aquele. Se o aluno se destacava, é porque ele se destacava, não porque eu destacasse. E eu acho que a minha vida tem essa experiência. Eu tenho mais de não sei quantos alunos que me acompanham no Facebook. Hoje mesmo eu estava procurando lá uma determinada pessoa, e lá encontrei inúmeros ex-alunos, não é? Às vezes a gente não lembra da feição, mas o nome fica. E eu acho que é isso que a gente leva, é isso que a gente guarda. É isso. eu tô assim, encantado com o que a senhora está falando e estou me reconhecendo na sua fala, porque a senhora está enumerando, citando um panteão, um verdadeiro panteão de grandes professores e professoras que a senhora teve. Eu me sinto representado na sua fala, porque eu também sou capaz de falar de grandes professores e professoras que eu tive, e a senhora está nesse rol de professores, de Muito bom. professoras amadas, queridas, que foram um exemplo, que são um exemplo e que são inesquecíveis. Então, eu estou me identificando demais com essa fala nesse momento. Tá bom. Bom, para encerrar, professora, eu queria pedir à senhora, se fosse possível, fazendo aí de forma bem panorâmica, um balanço do que a gente está vivendo no Brasil hoje em termos políticos,
Enfim, aí alguém escreveu outro dia que a extrema-direita é igual no mundo todo, enfim. Que autores portugueses o estudante brasileiro, a estudante brasileira, poderia ler entre os cânones ou entre os mais contemporâneos que pudesse dar uma dimensão dessas inquietações que a gente vive em relação à ditadura, ao fascismo, ao autoritarismo. A senhora poderia indicar autores que nós deveríamos ler nesse momento para ajudar a pensar essas questões? Eu conheço, não, eu vou dizer uma deficiência minha. Eu não sou uma especialista nesses super, hiper modernos, né, os novíssimos. Mas eu acho que falar em fascismo, falar em repressão, falar em controle, falar em censura, necessariamente passa por alguns escritores, você está falando dos portugueses, não é? Sim, Que viveram o período salazarista em Portugal. Não é? E lá está o Carlos de Oliveira, lá está o Cardoso Pires, lá está o próprio Manuel da Fonseca, lá está o Cochofel, lá estão poetas e romancistas que experimentaram de perto o Alves Redol. Como não ler Alves Redol? Não é? Como não ler esses escritores que experimentaram de perto a ação da censura? O próprio Virgílio Ferreira, na sua primeira fase, teve um romance destruído pela censura. E ele diz que, e não só ele, não é, que todos eles criaram uma espécie de autodefesa, de autocensura. E a metáfora, a alegoria, foram recursos muito utilizados por todos aqueles que tentaram escapar à violência da censura. Um poeta como Mário Dionísio, e tantos outros, Sofia de Mello Brainer, não é? Jorge de Sena. Esse, então, começar a ler pela carta aos meus filhos sobre o massacre, né? Sobre Goya, perfeito. é extraordinário. Começar por ali, não é? Começar por ali, quando ele fala de liberdade, quando ele fala de que todos têm que ser livres, e eu não sei de cor, é um poema longo, não é? Eu realmente não sei, mas esses são os grandes escritores que merecem a nossa referência sempre. Augusto Abelaira, a própria Maria Gabriela Leão-Sol, que me perdoe o esquecimento, sobretudo na primeira fase da obra dela, na Geografia de Rebeldes, ela e o marido, ele ia ser convocado lá para a guerra do ultramar, chamado ultramar, e eles se exilaram de Portugal voluntariamente para fugir a essa obrigação absurda. Lídia Jorge, não se Perfeito. pode. Não se pode. Olga Gonçalves, hoje conversávamos eu e Mônica exatamente sobre isso, Mônica Figueiredo. Ela conversando num grupo em Portugal, e alguém disse, quando ela falou em Olga Gonçalves, quem é? Quem é? Olha só. Quem é uma escritora que escreveu um livro da importância da floresta em Bremerhaven, que escreveu um livro da importância de Horas Guardai. Horas Guardai é uma expressão saída lá da crônica de Dom João, de Fernão Lopes, lá do século XV, em que ele fala do cerco de Lisboa, da fome provocada pelo cerco de Lisboa pelas tropas de Castela. E ele diz, ó, a geração que veio depois, que não passou por tão graves padecimentos. Né? E há um momento em que ele diz, horas guardai como se estivesseis presentes. Quer dizer, horas guardai, atentai para isso, não é? E a Olga Gonçalves chama atenção exatamente para esse momento tão difícil, né? De repressão mesmo, de silenciamento, de violência, da prisão do Incrível. Tarrafal, a que tantos eles se referem, não é? E a gente não pode deixar de lado e esquecer essas pessoas, não, porque elas têm a memória disso.
elas têm a memória da repressão, elas têm a memória da ditadura e escreveram essa memória. A gente precisa estar diante disso. Não é possível que, num tempo como o nosso, ainda se pense em ditadura, não é? Ainda se ameace a ordem institucional. É o meu ponto de vista. Não é? E que ninguém venha dizer isso aí é esquerdismo. Não tem nada a ver com esquerdismo. Tem a ver com consciência de independência, de liberdade, de direito do indivíduo. Tem nada a ver com o movimento de esquerda. A extrema-direita é assim em todo mundo? Mais ou menos, cada um tem uma feição dependendo do lugar onde ela se instala. Não é? Uns são mais inteligentes, outros são menos, uns são mais sutis, outros são menos sutis. Elas têm o mesmo objetivo, mas nem sempre usam as mesmas estratégias. E o pior de tudo é se imaginar ser como o outro foi, quando não se chega a ser nem um pedacinho do que o outro tentou ser. Não é? É preciso inteligência, tato, cultura, enfim, até para ser de extrema-direita. É Maravilha, isso. professora. Eu acho que Maravilha de depoimento. a gente tem que defender a independência, sabe? E a Maravilha. ordem institucional e democrática. Excelente, excelente. Bom, quero muito agradecer a sua participação, dizer da minha alegria em ter podido conversar com a senhora nesse momento, dentro do projeto. Mais uma vez, agradecer por tudo que a senhora fez por mim, como seu aluno, por toda a delicadeza, toda a doçura, toda a orientação que tive. Só tenho gratidão, só tenho afeto em relação à senhora, tudo que a senhora representa para a literatura portuguesa, para a educação brasileira, e agradecer. E quero aproveitar a sua presença para convidar, né, as pessoas que estão nos assistindo para que na próxima sexta-feira prestigiem o projeto. Nós teremos a presença do querido professor Hernani Terra. Ele vai falar sobre o filme Nós que Amávamos Tanto. Será o 26º episódio. Será o 26º episódio do projeto, o filme da sua vida, e o professor Hernani Terra estará aqui conosco. A todas as pessoas que nos prestigiaram, que participaram, meu muito obrigado. As pessoas que vão nos ver, muito obrigado também. E abro espaço para suas considerações finais, querida professora Lucy Ruas. Eu já não tenho muito a dizer, senão a agradecer a você por esse convite, por essa oportunidade, por eu poder dizer um pouco mais de mim, não de mim como indivíduo apenas, mas de mim em relação aos outros, em relação ao mundo, em relação à minha profissão, e agradecer às pessoas que estão aqui, com que saudade eu me lembro delas, né, Letícia? Letícia foi minha aluna, Shirley Cruz, lá na especialização, na graduação também, né? Não é só uma colega minha do tempo de escola, que é a professora Glória Pessoa, que é a professora de física da UERJ, e tantos outros cujo nome eu fui vendo aqui. Eu quero agradecer por terem estado aqui, Lilian, não é? E todos esses que eu pude ir vendo, alguns já foram passando e eu já não lembro mais, porque foram muitos nomes, e eu quero agradecer a todos aqueles que estiveram aqui e me deram a oportunidade de dizer alguma coisa que me parece sempre importante. Não é? Muito obrigada e uma boa noite a todos. Muito obrigado, professora. Até breve, se Deus quiser. Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau, professora. Tchau.